Então a gente tem aqui, pessoal, basicamente a nossa região de marcação desse dia, né? Como a gente vai atacar um período que é a tarde, vamos dar prestar uma atenção aqui nesse período aqui de abertura. Que é a abertura da tarde, a gente consegue observar que o Michael delimita basicamente 4 períodos ou 3 períodos de abertura, que é de meia-noite a meia-noite e meia, 9h30 às 10, 1h30 às 2. São 3 períodos de abertura que ele delimita para um dia. E preste atenção nesses períodos de abertura, porque já vai dizer muito respeito sobre o enigma que tanto eu falo para vocês nesse assuntozinho aqui. Esses pontos de abertura: meia-noite a meia-noite e meia, 9h30 às 10, 1h30 às 2. Esses 3 pontos de abertura, nas próximas aulas que eu vou passar para vocês sobre o enigma, vocês vão entender basicamente uma coisinha bem interessante. Então, pela parte da tarde, a gente vê nitidamente o mercado ele abrindo, fazendo uma protração para baixo, chegando até patamares de níveis de desconto e começando a entregar para níveis mais altos. Inicialmente, eu vejo o preço vindo buscar essa máxima. Tá? Inicialmente, eu vejo o preço vindo buscar essa máxima. Por que, David? Aqui eu tenho o preço de abertura. Open. Aqui eu tenho o preço de abertura. Tá? Aqui eu tenho o preço de abertura. Aqui eu tenho a máxima anterior. Aqui eu tenho um ponto de fundo duplo bem nítido que o mercado ele foi buscar. Aqui eu tenho uma mudança, certo? Então essa entrega aqui nítida que ela vai querer buscar mais ou menos níveis mais altos. Isso aqui só fazendo uma mini leitura em um gráfico de 1 minuto, tá? O order flow no 1 minuto, basicamente ele está bem altista para ir buscar essas zonas de buy side liquidity aqui, ó. Buy side liquidity. Essas zonas aqui de buy side liquidity, tá bem altista. Vamos prestar atenção aqui em times diferentes, como eu já passei para vocês. Vamos pegar um H1, M15 e vamos pegar um M5 ali. Tá. Reparem o que a gente tem acontecendo aqui. Deixa eu aumentar aqui essa quantidade aqui de 15 minutos, essa quantidade aqui de 5. Então reparem que o mercado ele vem de um patamar de desconto aqui, ó, no 15 minutos nitidamente. Bem essa caída aqui de 1,5 às 2, vocês reparam que ele é um patamar de desconto no 15 minutos, ó, haja vista esse nível de swing low, esse nível de swing high. O mercado faz essa quebra aqui no M15, ó. Ele forma um swing low dentro de um nível de fair value gap, que é basicamente o que? Um ITH. A gente tem esse ponto aqui como sendo um ITH, ó, ITL, melhor dizendo. A gente tem um ITL sendo formado bem aqui, e a gente tem essa massiva alta aqui, ó. Tá? A gente tem essa massiva alta para ir buscar realmente essa região aqui de buy side liquidity,
nos próximos instantes, tá? Para vir buscar essa região aqui. Olhem como o M1, o H1, deixa eu desativar esse e esse. Vamos por partes aqui. Vamos pegar o H1. Olha como o H1 uma crescente alta. Desde esse retorno à captura de liquidez aqui, ó, que aconteceram no dia de hoje, tá? Basicamente, essa mínimazinha aqui, ó, captura liquidez aqui lá por volta das 9 horas e então começa a subir. Se vocês prestarem atenção, quando eu abri o gráfico para vocês, essas marcações aqui já estavam, que foi basicamente quando eu comecei a analisar o gráfico, bem aqui, por volta lá das 10h30, a gente observa o ponto de abertura aqui, 10 horas, tá? 10 horas aqui, 9h30 aqui. A gente observa esse ponto de abertura aqui bem nítida, o mercado fazendo essa mudança aqui no H1, no M1. Essa mudança não foi só no M1, mas também no M15, por isso que eu me baseei nela. E então essa medição aqui, ó. Quando o mercado chega aqui, ele faz o setup de 2022, como eu já bem explico para vocês há muito tempo, que é um setup bem peculiar, que é quebra de swing high, volta em Fair Valley Gap, mas não é só quebra de swing high. Eu quero ver a quebra de um ITH, que é o quê? É um swing high formado dentro de um nível de Fair Valley Gap, ITH. Então, voltando em regiões de Fair Valley Gap aqui, como ele voltou em um comportamental bem peculiar chamado IOFD, Institutional Order Flowing Drill, IOFD, IOFD. Que é basicamente ele chegar só nessa pontinha aqui, ele já começa a respeitar e ir indo embora. Depois ele retorna nesse nível aqui, ó, que é um nível de breaker, mais à frente lá por volta das 10h57, e continua a fazer o que? Continua indo embora. Quebra swing high, volta e continua indo embora. Lá por volta das 1h30 até as 2h, que é a abertura da Killzone de New York PM, a gente vê o que? Vê o mercado já abrindo, disparando para queda, para o consumo de liquidez, mudança no patamar de entrega, bullish market structure shift. Ainda a gente consegue ver possíveis posicionamentos já na virada aqui, na confirmação de blocos de ordem, tá? Confirmações de blocos de ordem, que é o famoso SIDS. Confirmações de blocos de ordens e volta em níveis de quê? De Fair Valley Gap. Tá? A gente já consegue ver isso aqui. O mercado muito nítido que ele já estava querendo buscar essa região. Reparem que o mercado volta aqui, o mercado volta em um nível de Fair Valley Gap novamente aqui, ó. Tem um nível de Fair Valley Gap aqui, o mercado vem se apoiando em níveis de blocos, em níveis de gap, nítido mesmo que o mercado vai atacar isso daqui. Aí aqui a gente poderia fazer o quê? Duas possibilidades. Ou atacamos esse nível de liquidez junto, ou aguardamos atacar. São duas possibilidades que nós temos, tá? Ou a gente começa a participar desse ataque aqui, ou a gente aguarda esse ataque acontecer. É muito mais tranquilo e confiável, pelo menos no meu ponto de vista,
eu já começar a participar desse ataque, tá? Eu já começar a participar desse ataque, como a gente vai ver o mercado vindo a buscar isso daqui. A partir de qual momento isso aqui vai ficar feio? A partir de qual momento isso aqui vai ficar complicado? Quando a gente vê inversões de fluxo, a gente vê nitidamente que por aqui, ó, lá nos segundos, tá? Eu estou lendo para vocês na premissa de um scalper. Aqui nos segundos aconteceu uma acumulação original, lá no criador do mercado, do MMBM. Aqui aconteceu nitidamente uma acumulação original. O mercado cai, faz uma refluxo de mais ou menos 2 níveis, como geralmente ele faz em um criador de mercado, e então faz o que aqui? Faz o SMR. Essa caixinha aqui é basicamente um SMR. SMR. Então começa a curva compradora. Tá? Começa então a curva compradora. Quando a gente atrela aos tempos gráficos maiores, a gente começa a ter mais insights, né? Os embasamentos lá. Para quem não tem um plano Pro do TradingView, esse indicador aqui é muito bom. ICT, HTF Candles, abre parênteses, FAD, fecha parênteses. Vocês conseguem colocar aqui até 6 tempos gráficos múltiplos. Então reparem, eu tenho o time de 1 hora, o time de 15, o time de 5. E então o time de 1 minuto é esse meu time aqui. Então sempre quando eu quero tirar alguma dúvida, eu venho aqui dar uma olhada, dou uma gabaritada. Se vocês prestarem atenção, 15 minutos eu comecei a operar por aqui, ó. Quando o mercado faz essa quebra aqui no 15, ó, faz essa quebra aqui no 15, eu tenho uma região de prêmio de desconto. Então eu começo a operar por aqui e reentradas por aqui. Olhem quando ele quebra esse nível de swing high aqui, ó, no 15, eu tenho outra possibilidade, bem aqui, que é justamente esse nível aqui, ó, que eu estou exemplificando para vocês. É essa queda aqui do 15. Olha como essa queda do 15 não foi nenhuma mudança de estrutura. Olha como essa queda aqui no H1 não foi nenhuma mudança de estrutura, e sim uma retração a patamares de desconto, para então voltar a atacar níveis mais altos. Nível de 5. Deixa eu aumentar isso aqui para que vocês possam ver mais algumas informações. Olha o nível de 15. Ah, David, quebrou aqui um nível de swing low. Eu tenho que ficar atento em uma venda possível aqui. Aqui é onde vocês começam a ver o empilhamento do order flow, tá? O empilhamento do order flow. Essa queda aqui no M1 é essa queda aqui no H1. Essa queda do H1 fez alguma mudança? Não fez nenhuma mudança. Essa queda aqui no M15 fez alguma mudança? Não fez nenhuma mudança aqui no H15, no M15. Essa aqui no M5 fez alguma mudança? Fez uma mudança dele. Então eu tenho uma possibilidade em um range de 5 de estar acontecendo vendas aqui? Tenho. Só que eu tenho que me atentar ao quê? A mudança na entrega aqui. O que eu acho muito improvável que aconteça antes de atacar esse nível de buy side. Tá? Que eu acho muito improvável que aconteça antes de atacar esse nível de buy side. Ele pode fazer? Pode. Se ele fizer, eu vou chamar para vocês aqui e vou exemplificar. Mas até então, tudo muito claro e muito nítido que vai acontecer esse ataque aqui, ó, a buy side aqui, tá? Desde esse períodozinho aqui que a gente está conversando, eu já estou vendo esse ataque aqui acontecendo. Então aqui é onde a gente vai escapar da nossa o quê?
da nossa fábrica tendência de querer vender nessa situação, sendo que os times maiores não estão nos demonstrando isso, E outra questão também bem interessante, que vocês vão ver que a partir da tarde, aqui a partir da tarde, o ataque fica muito rápido, tá? O ataque fica muito rápido. O mercado começa a ser disparado de uma forma muito rápida. Muito rápida mesmo. Deixa eu pegar aqui meio-dia, fazer uma análise para vocês a partir de outras questões que eu já venho ensinando vocês também. Deixa eu excluir isso aqui. Meia-noite, meio-dia, 1, 2, 3, 4 horas. Quando a gente presta atenção aqui, e a gente retraça algumas horas atrás, o PDA 20, 40, 60, tal, coisa e outra, como vocês já estão aprendendo, vocês veem que o preço ele tende a voltar em níveis lógicos. Olha como ele vem nesse nível aqui, do que em tese seria um nível de 40. Tá? Tem sempre essas liquidez lógicas que a gente vai estar explicando na aula de amanhã. E é isso aqui. Aqui, para um cara que lê scalper, ele tem que estar ligado. Porque o que acaba de acontecer? O mercado acaba de quebrar um ITH, um ITL, Fair Value Gap, ITL, um ITL sendo quebrado. O mercado pode voltar até onde? Até níveis aqui, dessas liquidez aqui, O mercado pode voltar até níveis dessas liquidez aqui, Tá? Esses patamares aqui o mercado pode voltar. Quando isso aqui acontece, eu estou embasado em quê? Em um nível de 5. Porque o nível de 5 fez o que aqui, Fez uma quebra. Como vocês bem podem ver, fez uma quebra. Tá voltando a patamar caro desse nível de 5. Tá voltando a patamar caro desse nível de 5. E ao chegar às prévias disso daqui, que inicialmente eu estava vendo com bons olhos esse ataque, olhem como ele completa esse nível de Fair Value Gap, toca nessa região de Mitigation Block, faz uma mudança e olha como ele vem entregando bruscamente. Para uma queda. Mas essa queda vai perdurar até lá embaixo, David? Muito provavelmente não. Muito provavelmente é só um refluxo para capturar liquidez abaixo desses fundozinhos aqui, Abaixo desses fundozinhos aqui, para então voltar a entregar para alta. Tá? A partir da 1,5 aqui, como a gente tem aqui, a partir da 1,5 aqui, como a gente tem, o que é que tem muito acontecendo aqui? É capturazinhas de liquidez assim, Ele vem, captura, então dispara. Vem, captura, então dispara. Ah, quebrou swing low, David.
vamos vender aqui? Não vai, filho. Não vai que vai dar merda. Não vai que vai dar merda. Olha tudo aqui te indicando o contrário. Refluxou, capturou sell side, ou seja, comprou de pessoas que estavam dispostas a vender barato. E então está começando a fazer o quê? Reprecificar. Reprecificar. Em uma situação de condução do stop, como é que você iria fazer aqui uma condução de stop, né? Nítida. Com a entrada aqui por esse series ou por esse value gap. Toda vez que o preço ele forma um swing high e quebra ele, por exemplo aqui, formou esse, quebrou, seu stop está tecnicamente seguro aqui. Formou esse, quebrou, seu stop está tecnicamente seguro aqui, ó. Tá? Tecnicamente seguro aqui. Em uma nítida condução do stop, o correto seria isso. Fair value gap aqui, stop aqui, alvos lá na buy side, formou esse swing high, quebrou esse swing high, condução de stop para cá. Formou esse swing high, quebrou ele, condução de stop para cá. Tecnicamente você está totalmente protegido e amparado, tá? Só se atentar a isso. E aqui também poderia ser uma região de entrada, só que aonde? Nos segundos. Por quê? Houve uma quebra de um swing high aqui, ó. Tá? Houve uma quebra de um swing high aqui. O mercado voltou, então aqui você conseguiria estar tendendo para entender aqui, pegar uma entrada para pegar patamarezinhos mais altos. Eu ainda vejo com bons olhos movimentos de compra, mas vamos aguardar aí que a gente tá às prévias da abertura das 3 horas. Olha como o candle das 2 a 3 se formou, ó. Open lower, higher. Como eu já ensinei para vocês, esse período aqui é um período que tende a ser o quê? Ser bem chatinho. Então o que é que a gente tem a acontecer aqui a partir das 3? Que o mercado ele abra, faça alguma capturazinha de liquidez, mas eu creio que ele vai ficar dentro desse range aqui, para então pegar patamares mais altos. Tá? Eu creio que ele vai ficar dentro desse range, desse swing low até swing high, nesse patamarzinho aqui, ó. Justamente isso. Vai vir atacar esse nível de baixo. Deixa eu limpar um pouquinho aqui o gráfico. Olhem como começa a se formar o que aqui? Swing low mais alto, swing low mais baixo. Será que vem um swing lowzinho mais alto aqui? Um nível de L? Vamos ver. Mas tudo vai iniciar a partir daqui, ó, das 3 às 4. Se você é um operador e quer operar a parte da tarde, nessa janela horária daqui das 3 às 4, tem muita oportunidade. Tá? Tem muita oportunidade e o mercado, ó, dispara que é uma beleza. O mercado dispara que é uma beleza. Tá? Também se faz necessário salientar que o que a gente está acabando de fazer aqui no H1, quebrando um nível de swing high, em patamares maiores que isso aqui que eu espero,
Então aqui pode estar começando a acontecer o que? Acima dessa buy side. Pode estar começando a acontecer um SMR para começar a entregar patamares mais baixos. Mas o que eu acho muito improvável acontecer hoje, o mais provável é que esse mercado venha atacar esse nível de buy side para então dar continuidade. Se a gente olha o mercado em um gráfico de H1, a gente vê toda essa semana com a perspectiva nítida de quê? Altista, tá, pessoal? Uma perspectiva muito nítida altista. Uma ótima oportunidade, desde quando eu frisei aqui para vocês um SMR que aconteceu por aqui. Olha o quanto desse mercado já subiu. Quanto desse mercado já subiu. 3 horas. Então, tecnicamente, o que é que acontece entre esse fechamento e essa abertura de candle? Acúmulo de ordens. Então, basicamente, tem um nível de acúmulo de ordens surgindo por aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó. Entre o fechamento das 2 e 3 horas, do candle entre 2 e 3, entre o candle das 3 e 4, estava na abertura. Quando essa abertura ela começa, o que é que ela me indica? É que a protração está prestes a acontecer. O que é a protração? É a manipulação de ordens. E essa manipulação de ordens, ela não é algo pré-determinado, tem que ser X, não. A gente tem que prestar atenção e entender o que é que se está acontecendo. Como, por exemplo, aqui eu vejo nitidamente um desenho de bandeira. Um desenho de uma bandeirazinha. Um desenho de uma bandeira, ou um desenho de uma flâmula de baixa, enfim, nem lembro mais desses nomes. Mas eu vejo nitidamente aqui, pode ser uma bandeira de baixa, sei lá, enfim. Vamos ver o que o mercado faz aí. Aqui eu tenho um nível de bloco. O preço toca nele, esse nível de bloco aqui fica sendo um propulso. Eu quero ver ele subindo e quebrando o nível de swing high. Em tese seria esse. Ou esse. De forma disparada. Que eu creio, pessoal, que essa queda aqui, para capturar esse fundozinho aqui, já nutriu bem de liquidez para então chegar até essa buy side. O que é que isso aqui se torna? Isso aqui se torna um mitigation block. Tá? Um mitigation block isso aqui se torna.
Investigation Block. Sério, boa tarde. Seja muito bem-vindo. Então, em tese, a gente tem o mercado trabalhando em uma zona nítida de abertura em acumulação, das 3 até as 4 horas. Um desenho bem claro aqui que pode estar surgindo é nitidamente isso daqui, ó. Ele sai dessa região, toque aqui, então continue. M15 acaba-se de se formar um swing low, interagindo em um Fairvalue Gap do 15, o que tecnicamente não é um ITL, mas é um STL muito bom. Então a gente entende que essa mínima aqui, ó, é uma mínima bem interessante. Só que para ela ser uma mínima bem interessante, ela tem que quebrar essas regiões aqui. Ela tem que quebrar essas regiões. Então vamos ver ela trabalhar.
Reparem que o cenário começa a ficar um pouquinho chato. Aqui é onde a gente comentou no início que esse cenário aqui, ó, de venda no 5, ele está começando a se fazer interessante. Esse cenáriozinho de venda aqui no 5 está começando a se fazer interessante. Ainda que no 15 nada, e ainda que no H1 nada. Mas no 5 aqui, esse cenário está interessante. Está interessante. A gente teve a abertura do candle das 3 Open High, capturando niveizinhos de liquidez, 2 niveizinhos de liquidez, caindo a partir de agora, ó, fazendo essa mudança aqui, ó, fazendo essa mudançazinha aqui, bem aqui, voltando para tocar nela, o que possibilitaria para a gente uma venda. Isso aqui, ó. Baratos aqui. Tem um nível significativamente bom de liquidez aqui e aqui. Tem o preço. Atacou como eu estava querendo? Não. Paciência. Vamos trabalhar com o que o mercado nos oferece. Então, mercado quebrando o swing low, deixando o Fibonacci gap. Liquidity. Esse retorno a esse pavio aqui, ó, possibilidade de reentrada. Possibilidade de reentrada. Esse possível retorno a essa vela verde aqui, ó,
possibilidade de reentrada. O que é que a gente quer ver agora? Esse trabalho minucioso aqui. A gente quer ver o mercado respeitando 50%. Respeitando o que seria os 50% se ele tiver em um mercado vendedor. Está bem dentro do nível de acumulação que eu vim demarcando para vocês, que é esse aqui, ó, desde o fechamento das duas até a abertura das três. Ainda está dentro desse nível de acumulação. O ideal é ele sair para a gente começar a trabalhar um patamar de expansão ou um patamar de retração. O que a gente está fazendo aqui é trabalhando o equilíbrio dele. Fica inviável essa venda, tá? Fica inviável essa venda aqui. Nesse patamar só de 1 minuto aqui, totalmente inviável. Totalmente inviável. Totalmente inviável esse patamar de venda nesse equilíbrio aqui. Não faz sentido. Por quê? Ele está dentro de uma acumulação e está virando para alta. Não permaneçam vendidos nesse cenário. Eu estou trabalhando dentro de uma acumulação de 15, de 5 e de 1. Deu um cenáriozinho bacana para venda, quis ir, mas só que já está mostrando o inverso. Todo cuidado é pouco dentro dessa acumulação. Por quê? Eu não sei se isso aqui foi a manipulação dele. Eu não sei se isso daqui foi a manipulação dele. Isso daqui, ó. Ou se até mesmo isso aqui foi a manipulação dele. Que pode ter acontecido. Porque dentro de uma acumulação como essa daqui, qualquer lado é lado. A gente tem que esperar ele mostrar um cenário. Se é para cima ou se é para baixo. Tá? Se é para cima ou se é para baixo. Patamar de equilíbrio e desconto. Inverso Value Gap. Voltando para trabalhar nele. Trabalhando abaixo de 50%. Não é o ideal.
Aqui eu estou em uma região de equilíbrio e desconto dessa acumulação, pessoal. Equilíbrio e desconto dessa acumulação. Isso aqui, ó, é um patamarzinho bom para se pensar em uma compra, em caso de você querer trabalhar em uma acumulação. É isso aqui, ó, onde ele, em patamar de desconto, ele trabalha acima desse nível de swing high, volta e então começa a entregar. Lá dá aula sobre os modelos do IPDA. Em uma consolidação você trabalha o equilíbrio, tá? Em uma consolidação você trabalha o nível de equilíbrio aqui, ó. Em uma consolidação você trabalha esse nível. Acima disso, você quer vender até chegar em patamar barato, como vocês viram aqui, o encaixe de uma possível venda. Abaixo disso, ele mostrando um cenário contrário, vocês querem trabalhar uma compra até chegar aonde? Até chegar em patamar caro dessa acumulação, que seria por esses níveis aqui, ó. Tá? Que seria por esses níveis aqui. Vamos ver se ele continua mostrando essa situação de compra, que seria a nossa ideia principal e inicial, né? Toda essa manipulação abaixo desses fundos. Trabalhar assim nesse nível aqui, fair value. 5 minutos. Basicamente aqui. O ideal seria ele romper, quebrando com o corpo aqui, nesse próximo minuto, para me mostrar um bloco de ordens. Mas reparem que ele não quer brincadeira. Olha como ele já está trabalhando esse malandro. Bacana. Espero que pelos últimos 30 segundos ele se mantenha dessa forma.
Mesmo cenário. Acumulação. Equilíbrio prêmio. Ele quebrou o que aqui, ó? Swing low. Voltou. Tocou nesse swing low. E começa a trabalhar para onde? Para baixo. Então, reparem como nesse nível de acúmulo de ordens aqui, ele sempre vai trabalhando nessas regiões de equilíbrio. Patamar caro, quebra swing low, volta, entrega. Patamar barato, quebra swing high, volta, entrega para patamar caro. Olha como ele começou a entregar agora para onde? Para um viés mais baixista nessa situação. Que aqui você procuraria trabalhar como? Dessa forma aqui. Quebrou o swing low, tocou nele, você trabalha vendendo até patamares de desconto nessa região de acúmulo, tá? Nessa região de acúmulo. Fica uma região bem chata mesmo de Seek and Destroy. Pelo que eu estou vendo essa última hora aqui desse dia, vai ser só isso. Não sei que ele começa a entregar agora nessa última macro. Começa a disparar a partir de agora, 3,5. Que é o momento que o preço começa a cuspir. Começa a ficar pesado. Então, todo cuidado é pouco em uma região de acumulação. E é essa armazinha aqui ó, que vocês têm que utilizar em uma região de acumulação. Olhem como esse stop aqui estava garantido. Se eu não tivesse visto isso. Olha como esse stop aqui estaria garantido. Se eu não tivesse visto isso. Stop 100% garantido se eu não tivesse visto isso. Posicionamos a favor do quê? A favor da movimentação. Olha como o mercado vai ficar pesado a partir de agora, tá pessoal? Saiu dentro da acumulação, já é basicamente para mim um bom sinal. Tá? Saiu, eu quero ver ele fechando aqui abaixo. Eu quero ver ele só trabalhando e voltando. Não, trabalhando, não. Eu quero ver ele fechando abaixo da acumulação. Open, higher, lower. Tecnicamente a expansão aqui é a leitura do candle. Tá bonita. Só que eu queria que ela começasse essa expansão de forma mais nítida desde o início. O fato de estar dentro de uma região bem nítida de acumulação desde o outro candle até a abertura desse, é que a leitura fica um pouco feia. Tá? A leitura fica um pouco feia, um pouco embaraçada.
pega um exemplo a mais de campo de batalha, né? Dentro de uma acumulaçãozinha, como é que a gente deve se comportar. Olha como ele não faz o que eu falei para vocês, ó. Olha como ele não expande de uma forma bonita. A gente vê nitidamente ele só querendo capturar ordens aqui, ó. Ele só quer capturar essas ordenzinhas. Se ele rejeitar esse Favela Gap aqui, ou algo do tipo, bom, agora se ele vier de uma forma muito forte para cima desse Favela Gap aqui, basicamente eu encerro minha tentativa aqui de encontrar algo dentro do NAS esta tarde. A ciência tem que começar a ser trabalhada. É assim mesmo. Vamos embora.
Já assistiu o Alto da Compadecida, sabe do que eu tô falando. É um tal de ficar rico, ficar pobre, ficar rico, ficar pobre. Vai, filho, começa a me logo. Nesse trade aí, já estaria pagando mais de 3 para 1, já estaria não? Vamos ver. Ó, 3,29. A gente tem patamar até ir mais abaixo aqui, né? Que eu acho muito improvável do que aconteça hoje. Mas aqui já estaria pagando um 3 para 1. Aqui nesse TR. Bom, pessoal, basicamente por hoje tá bom. Vocês aprenderam aí, puderam ver como é que dentro de uma acumulação a gente faz nossas perspectivas e nossas análises. Todo cuidado é pouco dentro de uma zona de acumulação. Todo mínimo, qualquer detalhe que a gente puder agregar, a gente vai estar agregando aqui. Apesar de que eu não creio que esse mercado suba mais até esse final do dia. Ele vai tentar esse ataque bem nítido até mais ou menos esse sell side aqui. Se não hoje, na abertura do mercado, no domingo, a gente vai ver mais ou menos aqui esse mercado vindo atacar esse nível de sell side aqui, tá? E a gente consegue enxergar aqui, ó, que a gente tem uma possibilidade de um 3,59 para 1. Não tá ouvindo aí agora não? Eu tava bem calado mesmo, mas vou ter que falar agora. Tava só esperando esse mercado andar. Que começou a andar agora. Olha lá. Olha lá. Então, o que é que eu, em resumo, eu tava falando? Vocês aprenderam, puderam ver hoje, bem como é que se trabalha dentro de uma zona de acumulação. Ó. A gente consegue observar que aquela região de 5 minutos aqui, aquela quebra, ó, nos baseando pelaquela quebra de 5. Quando ele começou todo esse acúmulo aqui, ó, a partir daqui essa leitura já estaria correta. Já estaria correta. Mas eu estou dentro de uma acumulação, tem que tomar cuidado. Então, quando ele me mostrou o inverso em um equilíbrio prêmio da acumulação, a venda a gente pôde encaixar. Então o mercado começa a fazer o quê? Começa a trabalhar patamares mais baratos. Um 4 para 1 aqui já é possível ver. E é isso aí. Beleza, pessoal? Tamo junto, valeu. Até o próximo momento de encontro, que vai ser amanhã. E depois a gente já vai marcar um outro campo de batalha, se não me engano, na terça-feira. Terça-feira a gente já tem outro campo de batalha. Tudo bem? Valeu, forte abraço aí pra vocês. É só o começo. A gravação foi feita, vou estar publicando ainda hoje. Valeu.